irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Neste momento eu quero trazer uma reflexão da palavra de Deus para nossas vidas, baseado no que diz a palavra de Deus no Salmo 62 e o versículo 11, que nos diz o seguinte: uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. Louvado seja Deus. O poder pertence a Deus. O salmista aqui, que foi o salmista Davi, ele falando aqui diz que Deus disse uma vez. Deus não precisa falar muitas vezes, a palavra dele uma vez é o suficiente. Mas há momentos que Deus fala mais de uma vez, nos exortando, nos advertindo para que prestemos atenção mais à sua palavra e que possamos assim guardá-la em nosso coração e viver. E o lado do salmista, interessante, a atenção que ele teve, duas vezes a ouvir, pois Deus quer que ouçamos a sua palavra e guardemos no coração com atenção. A palavra de Deus diz que devemos guardar atentamente aquilo que nós ouvimos, guardar no nosso coração a palavra de Deus, saber que o poder pertence a Deus. O próprio Jesus diz: sem mim nada podereis fazer, ou nada podeis fazer. Sem Jesus não podemos fazer nada, a não ser coisas erradas e as bobagens da vida, né? Mas com Jesus tudo nós podemos quando a palavra dele está em nós e quando nós estamos firmados na sua palavra. E se tratando do poder que pertence a Deus, nós vemos nas páginas da Bíblia, na história bíblica e também na história bíblica e também secular, homens arrogantes, autoridades arrogantes que se acharam donos do poder e achavam que podiam fazer tudo, desconhecendo que existe um Altíssimo, que é quem controla tudo, domina tudo e a ele tudo pertence. E podemos citar neste momento dois vultos bíblicos, dois exemplos. O primeiro foi Faraó, o Faraó do Êxodo, quando Deus manda Moisés voltar para o Egito e se encontrar com o povo e com Arão. Moisés pergunta o nome de Deus e Deus falou: diga ao povo que eu sou te enviou. E chama Arão e vai até Faraó e diz a ele. E Moisés foi com Arão até Faraó e disse o que Deus mandou. Quando ele chegou e disse: olha, Faraó, diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa o meu povo ir ao deserto para que sacrifiquem a mim. E nesse momento foi quando o Faraó disse: quem é o Senhor para que eu deixe o seu povo ir? E Faraó, melhor dizendo, endureceu o coração, não deu ouvido à palavra de Deus, mas esse mesmo Faraó teve que se humilhar e reconhecer que o Senhor é quem tem todo o poder, pois a ele o poder pertence. Quando ele pôde ver e contemplar nas águas do Mar Vermelho o seu exército afogado, com os cavalos com os cavaleiros, e Israel passar a pé enxuto pelo poder do Deus dos Hebreus, que é o nosso Deus, e do outro lado ele vê Miriam cantar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Outro vulto bem importante na Bíblia, outro exemplo, meu amado irmão, que mostra a arrogância dos homens que, quando assumem determinados cargos, às vezes se acham que são um todo-poderoso. A arrogância é uma coisa terrível quando ela faz parte da vida do homem. E o outro exemplo foi nada mais, nada menos do que Nabucodonosor. Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de ouro, toda de ouro, e demonstrando assim a sua arrogância e querendo mostrar a sua glória, convoca todas as autoridades do reino da Babilônia para a inauguração daquela estátua. E quando estavam ali reunidos, ele manda que o arauto, em alto e bom som, proclame que, na hora que tocassem os instrumentos musicais, todo joelho, todos, grandes e pequenos, deviam se curvar e adorar a estátua feita por Nabucodonosor na sua arrogância, né, para que ele mostrasse que ele realmente era quem mandava. Mas
no meio de tudo aquilo havia 3 homens de Deus, 3 hebreus, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que reconheciam o poder de Deus e sabiam que a estátua de Nabucodonosor só tinha valor financeiro. Era ouro puro, mas não passava de um montão de metais, né, de ouro, e nada mais. Nela não havia fôlego, nela não havia vida. E eles não se dobraram. E com isso, Faraó encheu-se de ira, mandou chamá-los e disse a eles: olha, vamos aquecer a fornalha 7 vezes. E eu quero ver qual Deus que vai livrar vocês das minhas mãos e da fornalha de fogo ardente. E aqueles 3 moços disseram: saiba, ó Nabucodonosor, que se ele quiser, quem nos livrará é Deus, tanto das tuas mãos como da fornalha de fogo ardente. E Faraó, melhor dizendo, Nabucodonosor teve que se humilhar e se dobrar diante do Deus dos hebreus, quando contemplou dentro daquela fornalha aqueles 3 homens passeando e juntamente com eles a presença da divindade. E ele se curvou e teve que proclamar que ninguém é maior do que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Porque, olha meu amigo, Deus e meu irmão, Deus ele delega poderes aos homens, mas ele não dá o seu poder. A sua glória e o seu poder Deus não dá para ninguém. Quando Deus reveste alguém de poder, é para que o nome dele seja glorificado. E o único homem que pisou na face dessa terra, que tinha o poder, esse homem era o Senhor Jesus Cristo, porque ele é o Emanuel, que é Deus conosco. A palavra de Deus diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. E Jesus, que aqui andou nesta terra com o poder que ele tinha, porque ele é divino, glória ao nome do Senhor Jesus. Quando ele ressuscita, ele diz para os discípulos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Louvado seja Deus por isso, porque Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, a partir do capítulo 1, no capítulo 1, a partir do versículo 18, de 1 aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus, porque nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E Cristo é o poder de Deus, poder que salva, poder que cura, poder que restaura, poder que transforma o homem e leva-o para o céu. Meu amado ouvinte, ou melhor, irmão, né? Tem muitos irmãos que nos acompanham nos nossos vídeos e pessoas amigas. Olha, esteja firme, permaneça firme no Senhor Jesus. Se você ainda não está firmado na rocha, se firme hoje, né? Faça ou tenha um encontro verdadeiro com Jesus. A palavra de Deus diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Faça isso, tenha uma entrega completa ao Senhor, se dedique ao Senhor e você receberá deste poder que ele disse para os discípulos: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno. Então seja firme, esteja firme com Jesus e o poder de Deus será na tua vida, a bênção de Deus será na tua vida quando nós reconhecemos que o poder pertence a Deus. Um abraço, fique na paz do Senhor Jesus.